Que Deus continue abençoando a nossa irmã Leite para a honra e para a glória de Deus. E nesse momento eu passo para a diaconisa Aniele, que irá trazer a palavra. Amém. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Paz, Senhor. Glória a Jesus. A paz que emana no céu é a paz do Senhor. A paz que emana no céu é a paz do Senhor. A paz do Senhor. Ao Senhor, mas peço quem souber, louve a Deus comigo.
vamos o mar à frente, o Senhor apenas faz abrir o caminho para nos dar vitória. Sabemos que o Senhor Jesus, Ele está conosco e jamais estamos sós. Mesmo em as lutas e as tribulações, o Senhor tem um certificado para estar na sua presença. E eu quero deixar aqui na palavra do Senhor para a oração de todos, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante, que nos diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Vejamos essa palavra do Senhor Jesus, pois bem conhecida de todos os irmãos, mas que ela nos traz uma reflexão muito grande e nos traz para cada dia aumentar a nossa fé e sabermos que mesmo que tudo em nossas vidas parece estar dando o contrário, que está se levantando o vento contrário, mas sabemos que no final o Senhor sempre aparece para acalmar a tempestade. Vejamos aqui na palavra do Senhor, no versículo 23, que entrando ele no barco, Jesus entrando no barco, os discípulos o seguiram. Não sabia eles o que aconteceria durante aquele percurso naquele mar, pois sabemos que o Senhor Jesus, ele estava no barco, mas os discípulos, ele não esperava passar por esse momento difícil, que foi quando se levantou a tempestade no mar. E sabemos que Jesus estava dentro do barco. Mesmo Jesus estando dentro do barco, houve um grande reboliço, houve um medo de que eles viessem a perecer, pois seus discípulos, eles sempre seguiam a Jesus. E a palavra diz que eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Vejamos aqui que a palavra do Senhor nos diz que o mar, ele se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Mas Jesus estava ali, mesmo com as ondas sendo tão bravias, Jesus estava no barco, dormindo, porque sabemos que o Senhor Jesus, ele também, ele como passou por essa terra, como para sentir aquilo que nós sentimos. E ele também tinha cansaço, e neste momento aqui que aconteceu esse grande tempestade, Jesus, ele estava dormindo. Vejamos como nosso Deus, ele é tão grande, porque em meio à tempestade ele apenas descansava. Enquanto os discípulos, mesmo com Jesus ali dentro do barco, estavam com medo, mas sabemos que o Senhor Jesus, ele tudo permitiu para que também provasse, para que visse a fé dos seus discípulos. Sabemos que no decorrer das nossas vidas, muitas das vezes também nós enfrentamos tempestades. Muitas das vezes o vento se levanta contrário de um lado e do outro, mas o Senhor Jesus, ele está no nosso barco. Só que o Senhor Jesus, ele fica muitas das vezes em silêncio para nos provar e para ver até onde nós vamos suportar. Porque sabemos que quando a tempestade se levanta, Jesus ainda estava dormindo. O barco era balançado de um lado para o outro e Jesus continuava dormindo. Sabemos aqui que os discípulos, a palavra nos diz que seus discípulos, aproximando-se, o despertaram. Vejamos que a tempestade se levantou, o vento era contrário, mas quando eles viram que não tinha mais força, que não tinha mais como lutar contra aquela tempestade, eles foram até Jesus. Eles se lembraram que Jesus estava ali no barco e que Jesus, ele poderia apaziguar toda aquela tempestade. Sabemos que o Senhor também, ele também nos prova, ele nos testa para que a gente venha ter mais fé, para que a gente venha crer, então somente acreditar que nós somos dependentes dele.
pois muitas das vezes o vento tem se levantado de um lado para o outro. Quando pensamos que vai se acalmar, se levanta outra tempestade, mas sabemos que o Senhor Ele permite para que a gente tenha mais fé, para que a gente saiba depender tão somente dEle. Que quando as ondas e o vento se levantar e nós olharmos em volta e não ver que nós não temos como lutar mais, aí sim nós clamamos com o Senhor Jesus. Nosso despertar é através da oração, nosso clamor, e dizer: Jesus, eu não consigo, eu não posso, mas o Senhor pode. E todo o controle da nossa vida, da tempestade que se levantar em nossas vidas, está no controle do Senhor Jesus. Vejamos aqui que os discípulos, eles aproximando-se o despertaram, porque eles viram que não havia mais jeito para eles, porque eles perceberam que aquele barco poderia naufragar, mas Jesus estava ali. Eles lembraram que Jesus estava no barco. E se Jesus está no nosso barco, mesmo que estejamos passando por vendavais, e o Senhor está em silêncio, mas Ele está nos contemplando, Ele está ouvindo o nosso clamor, e Ele sabe até onde eu e você podemos suportar. E os discípulos despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E Ele disse-lhe: por que temeis, homem de pouca fé? Sabemos que Jesus olhou para seus discípulos e vendo ali que eles estavam temorosos, pensando que ele ia morrer, Jesus olhando para eles disse: por que temeis, homem de pouca fé? Sabemos que eles, neste momento de desespero, eles não mais acreditavam que poderiam sobreviver a tão grande tempestade. Mas o Senhor Jesus, olhando para eles, disse: por que temeis? Sabemos que é mesmo assim, na nossa caminhada, tem momentos que pensamos que não vai ter mais jeito, que não tem mais solução, e a gente começa até mesmo a duvidar daquilo que o Senhor Ele tem falado para nós. Mas Ele diz nessa noite que nós não devemos temer, mas ter fé. Sempre acreditar que o Senhor, Ele há de se levantar ao nosso favor. Vejamos que os discípulos, se aproximando, se despertaram, dizendo: salva-nos. Sabemos que nós não estamos só, que mesmo na batalha das nossas vidas, nós venhamos se lembrar e se aproximar do Senhor, porque o segredo está em se aproximar dEle. Quanto mais nós se aproximar do Senhor, mais Ele vai aparecer em nossas vidas. Quanto mais nós descer na presença do Senhor, mais Ele irá aparecer para nos trazer a solução daquilo que nós clamamos e pedimos. Porque sabemos que quanto mais nós buscar o Senhor e acreditar, mais o Senhor irá fazer por cada um de nós. E a palavra do Senhor nos diz: então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Sabemos que aqui a tempestade era tão grande que balançava o barco de um lado para o outro. Mas no momento que Jesus ele é despertado, e no momento que os discípulos começam a clamar, que aí ele se levanta, ele ordena para que o vento se acalmasse, e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Sabemos que no momento certo, no momento exato, o Senhor vai se levantar para repreender o vento que vem contrário contra as nossas vidas. Basta tão somente o Senhor se levantar e tudo vai cessar, porque a palavra do Senhor tem poder para desfazer toda tempestade e para que o nosso mar da nossa vida venha se acalmar. E a palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor se levantou, que repreendeu o vento e o mar, houve grande bonança. Sabemos que assim eles puderam atravessar aquele mar e chegar do outro lado para cantar, para agradecer, para regozijar o nome do Senhor. Pois a palavra do Senhor nos diz que aqueles homens, eles se maravilharam dizendo: quem é este? Sabemos que os discípulos todo o tempo ali com Jesus, mas eles ainda não tinham contemplado esse milagre de ver o Senhor Jesus ordenando para o vento e o mar se acalmar. Vejamos que até a natureza, ela ouve a voz do nosso Deus. Ela só obedece o seu mandar. E sabemos que eu e você não somos diferentes, pois foi Ele quem nos criou, nos formou. E assim, quando ouvimos a voz do Senhor, nosso dever tão somente é obedecer, ouvir a sua voz e fazer a sua vontade.
porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para que nós fizemos a sua obra, para que sejamos cada dia guardar a palavra do Senhor e obedecer, porque esse é o segredo para que a gente venha ter uma vida repleta de felicidades, de bênçãos e de vitória em nossas vidas, porque sabemos que a obediência é disso que o Senhor ele se agrada de cada um de nós, que quando ouvirmos a sua voz, possamos guardar e obedecer, para que assim o Senhor ele venha fazer coisas grandes em nossas vidas, porque sabemos que os vendavais, as tempestades, aquilo que se levanta contrário contra nossas vidas não é nada, porque se o Senhor ele está em nosso barco, nós não devemos temer a nada, mas sim a cada dia confiar, porque o nosso Deus, ele nos fez essa promessa que nós não estaríamos sós. Ainda que para nós o Senhor ele não esteja, muitas das vezes dizendo assim, o Senhor não está ouvindo, mas quando assim nós falamos, nós estamos errando, porque o Senhor está apenas em silêncio, provando a mim, provando a você, para que a gente possa obedecer a sua voz e saber que o Senhor ele vai falar conosco, que o Senhor ele vai se levantar e nós vamos obter vitória da parte do Senhor Jesus. Amém? E aqui eu quero convidar os irmãos para estar de pé, para nós agradecermos ao Senhor nessa noite por mais um culto realizado. Também que o Senhor continue abençoando a vida da nossa irmã Cidinha, que dirige o culto dessa noite. E aqui está essa caixinha que foi feita para todo o círculo de oração, os irmãos que desejaram fazer seu pedido e colocar aqui para que no final a gente possa estar apresentando ao Senhor Jesus. E nessa oração eu peço que os irmãos orem, né? Continuem orando pela vida da nossa irmã Alexandra, orem pela irmã Sueli e também vamos apresentar, né, a família da nossa irmã Cidinha também nas mãos do Senhor Jesus. E assim oremos. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor, te agradecendo, Deus, por este momento que passamos em Tua presença. Neste momento, Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, esses pedidos que aqui estão em minhas mãos, pois Tu sabes, Tu conheces cada pedido que foi feito e sabemos, Senhor, que o Senhor há de responder, Senhor, cada pedido que aqui está, pois confiamos, ó Deus, que o Senhor tem contemplado a vida de cada um que aqui está. Senhor, neste momento quero apresentar em Tuas mãos a vida, Senhor, da irmã Alexandra em Tuas mãos, pois ela está em Tuas mãos, o controle, Senhor, está em Tuas mãos, pois sabemos que Tu és médico dos médicos, Tu és médico por excelência, Senhor. Visita ela neste momento, também a irmã Sueli, continue abençoando as Tuas filhas, e neste momento, Senhor, apresenta a família da irmã Cidinha, Senhor, em Tuas mãos. Senhor, estenda Tuas mãos com salvação, com libertação, pois cremos que o controle está nas Tuas mãos, Senhor. Continue abençoando cada um dos Teus servos, despede cada um em paz para os seus lares, conceda noite de bênçãos e vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, e amanhã não haverá culto, domingo segue-se normal. Amém. Deus abençoe a todos. Graças a Deus.